todos! Vocês estão no Viajante Cast. Esse é o podcast no qual eu entrevisto alunos e alunas do Plano V que contam como é viajar para lugares incríveis no mundo, economizando até 70%. Eu sou a Mari, viajante sincera, e hoje eu vou conversar com a Geisa Bacelar, que é mãe, é empreendedora, é viajante, é imigrante. Ela é de um tudo. Obrigada, Geisa, por falar com a gente. Oi, Mari, o prazer é todo meu de estar aqui com você hoje, conversando. É um papo que eu queria ter tido já há um tempo atrás, né, para te agradecer pessoalmente por tantos aprendizados no Plano V. Mas eu tava assim, na vida de viagem, um monte de coisa, né, mas agora deu certo, ainda bem. Que bom, que bom. Pois é, a gente arruma uma hora. Isso é legal porque é para do outro lado, né? A gente tem muitas ouvintes, principalmente mulheres, e muitas mães também. E você tem uma vida atribulada e conseguiu encaixar uma paixão sua, que é viajar, na sua vida atribulada e ainda levar as crianças. E eu queria saber, mais ou menos você entrou no Plano V foi o quê? 2022? A gente tá em 2024, né? Foi em 2020, acho que foi meados de 2022, se eu não me engano. 2022. É. E naquela época, o que você estava buscando? O que fez você querer ampliar esses horizontes, ampliar o seu conhecimento? Qual era o momento da vida que você estava antes de entrar no Plano V? Então, na verdade, eu entrei no Plano V assim. O meu esposo, ele sempre teve vontade de morar fora, né? E a gente tinha aquela pulga, tipo, mas aonde morar, né? A gente já tinha morado aqui um tempo no Canadá, eu não queria voltar pra cá, ficar tudo. Sou paraense, no frio eu não me dou muito bem, né? Mas, enfim. E aí a gente resolveu, como ele já trabalha remoto e tudo, né? A gente resolveu, então, viajar pra gente ver alguns países, conhecer melhor. Só que o que aconteceu? A gente não sabia nada, né? Só foi na cara, na coragem. Me lasquei, gastamos um monte. Acontece. Deu ruim e tal. E a gente resolveu parar em Portugal um tempo pra gente, né? Então eu falei assim, não, Kel, vamos programar melhor isso aqui e ver o que a gente pode fazer, né? E aí foi quando eu decidi comprar o Plano V. Então eu falei assim, nossa, olha aqui o custo da Mari para economizar até. Eu falei, é isso que eu preciso, porque, meu pai do céu, me tem muito mal. E daí foi quando eu comprei o plano, justamente para fazer essa viagem, né, por vários países. A gente queria muito fazer vários países da Europa, para a gente viajar da forma certa, econômica, né, economizando tanto com passagem quanto com hospedagem. A mala também, menina. Quando eu comecei essa viagem da primeira vez, fazendo errado, eu tinha um monte de tralha. E lá um dia eu tô assistindo você e fala, você não precisa levar seus 23 quilos. Vamos aqui, eu vou ensinar a fazer uma mala. Eu falei, é isso, gente. Aí você foi ficando mais leve, né? Nossa, muito. A gente conseguiu fazer uma viagem, né? Com mochila. Coisa assim que na minha cabeça, eu nunca, sabe? Nunca que Ainda mais com criança, né? criança, ir com criança, Coisa tipo assim, eu ia, sei lá, ali na casa da minha mãe, eu levava um monte de coisa, um monte de tralha e tal. E aí, né, já planejando melhor e tudo. Até porque a gente tava com muita mala no começo, na primeira vez, né? E aí chegou lá na Espanha, a gente quebrou até a rodinha da mala, aquelas calçada tudo cheio de paralelepípedo daquele negócio. E aí a gente com duas crianças e carrinho, e o Bruno olhou assim pra mim e falou assim, Geisa, pelo amor de Deus, não dá pra gente viajar desse jeito. Eu falei, agora. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, né? E a gente acabava pagando mais, né, de passagem, porque, tipo, às vezes a passagem tá baratinha, você vai incluir a bagagem, Nossa. aí você paga. Enfim. Então, daí eu aprendi a organizar minha mochila direitinho ali, bonitinha, né? Não fui de mala de mão, porque eu tinha que carregar a criança também. Então, pra mim era mais prático colocar uma criança Sim. com uma mochila atrás. Enfim. E deu tudo certo. E aí, depois, aí você começou, você usou o Plano V para se preparar para uma nova temporada de viagens, que foi uma viagem, e é muito interessante, porque a sua viagem é uma viagem quase que exploratória, né? De pesquisa. Você fala, será que eu gosto daqui? Não sei, será que eu gosto de lá? Não foi isso? Foi uma viagem justamente exploratória mesmo, né? Porque, é que nem eu falei, eu não queria voltar pro Canadá, meu marido não queria ficar no Brasil. E daí eu falei assim, tá, e agora? O que que a gente vai? O que que a gente faz, né? E a gente, assim, tipo, via algumas notícias de outros países e tal. Eu falei assim, vamos lá.
E aí, o que foi muito legal também, porque né, nas plataformas que eu fui utilizando para fazer, a gente ia para uns lugares que eram tipo fora de rota turística e a gente tinha contato com os locais. Então, assim, a gente realmente podia conversar, trocar experiência, perguntar algumas coisas mais específicas, tipo, como que é o sistema de saúde daqui? Como é que é o sistema de educação? Coisa que quando você vai com um turista, até você chegar numa conversa com uma pessoa nesse nível, assim, né? É muito difícil. Né? Então, foi muito legal, né? Porque a gente teve esse contato realmente com os locais e a gente conseguiu olhar isso de um jeito assim mais exploratório, né? Uhum. E fazer uma coisa que eu acho que poucas famílias têm a chance de fazer, de pegar a família inteira e falar, peraí, vamos testar várias possibilidades e ver onde a gente se sente melhor. E enquanto isso, a gente vai curtindo e vai vivendo, e as crianças vão descobrindo, né, outras culturas e outros idiomas. Então, nossa, é sensacional, cara. É sensacional. Mas as pessoas, quem tá ouvindo, provavelmente está pensando que você é rica. Então, assim, conta pra gente qual foi o pulo do gato para poder você fazer essa segunda temporada de viagens e como é que foi a primeira experiência. Então, a gente não é rico nem nada, né? Verdade, eu só, assim, a gente tinha muita vontade de morar fora e a gente não sabia onde, né? E eu falei assim, peraí, vamos ver o que a gente faz. Eu vi um monte de gente viajando, né? Porque a gente vê as coisas no Instagram acontecendo. Falei, acho que vamos tentar também, né? E pra mim, filho, nunca foi uma questão, assim, impeditória, sabe? As crianças, eu sempre imaginei que elas iam seguir aquele ritmo que a gente desse pra elas, né? Então, eu acho que foi até bem importante essa exposição delas a outras culturas, enfim. E aí, só que o que que foi, né? Por que que a gente decidiu? Um fator foi o trabalho remoto do meu esposo, né? Porque, obviamente, para você fazer uma viagem dessa, você tem que ter alguma coisa, né? Ou você se planejar com antecedência, ou pelo menos ter um trabalho ali que vai acontecendo. Mas a gente só conseguiu fazer mesmo porque a nossa viagem saiu mais barato do que o que a gente estava pagando de aluguel. É doido isso, né? Quando a gente foi colocando ali na planilha as coisas que a gente foi vendo, eu falei, nossa, peraí, como que é isso, né? Porque é como você sempre fala, né? O plano V, na verdade, ele é uma soma de passos econômicos que você vai dando, que você, no final das contas, você fala assim, cara, que é isso? Olha o tanto que eu tô economizando. Quando você visualiza, né? O que você economizou com a passagem? O que você economizou com a hospedagem gratuita? O que você economizou até mesmo com a planilha, né? Tendo uma melhor organização financeira, que eu era aquela que, para tentar um controle financeiro, eu guardava os recibos, anotava ou num caderninho ou no celular, no notes do celular, né? E no final das contas, depois esquecia de tudo, não sabia onde eu tinha anotado, e o negócio ia perdendo. Aí até que um dia você me aparece e falou assim: olha, usa esse aplicativo aqui. Nossa, gente! Então, Tão fácil. Então, são as somas de todas essas estratégias que você vai tendo, que no final das contas, quando você vai fazendo a soma, você fala, caraca, olha o quanto a gente, tipo, economizou esse mês, ou tipo, né, ou deixou de gastar esse mês, né? Então, não Gente, é foi a mesma conta que a gente fez, eu e Felipe. Que a gente também morava em Lisboa e o custo de vida em Lisboa subindo, subindo, subindo. E a gente ia viajar, passava às vezes 20 dias fora e tava pagando aluguel lá. Eu falei, menino, peraí, algo de errado não tá certo. Eu acho que a gente consegue fazer mais com essa mesma grana. E aí a gente fez também, assim como você, essa coisa de morar um mês, mais ou menos, em cada lugar. Alguns lugares a gente ficou 3 meses, 2 meses. Uhum. Sem filhos. Agora você com filhos, menina, é espetacular. Então, a gente estava morando no Algarve, né? Que também Uhum. caros lá de Portugal, mas a gente até tipo, deu muita sorte. A gente achou um aluguel bom e tal, enfim, comparado com o que as outras pessoas falavam. Mas mesmo assim, a gente foi com a ideia de que Portugal tipo, seria muito, muito barato, tá? Mas eu acho que a gente não foi para a região mais barata de Portugal. Uhum. E quando a gente começou a viajar, né? Que a gente ficou 6 meses sem pagar aluguel. A gente, né? Então, tipo, meu. Aí a despesa que a gente tinha era isso, de tipo, deslocamento, de alimentação, mas também a gente foi aplicando as estratégias de como economizar ali com alimentação, enfim.
E aí, quando a gente foi fazer a conta, eu falei assim, meu, o que é isso? Eu não tô pagando energia, não tô pagando hospedagem, não tô pagando Wi-Fi, não tô pagando Parece nada. até que a gente tá fazendo coisa errada, né? Você fala, gente, será que é justo isso? Tá certo isso? Exatamente. E aí, qual foi a sua primeira experiência de hospedagem gratuita? A primeira, a primeira que a gente fez foi como pet sitters. Uhum. A gente foi na terra. E, meu, quando a gente entrou no aplicativo, né, que a gente viu aquele mundo de coisa, porque a gente tava precisando sair do espaço Schengen, é Uhum. isso, né? Uhum. E daí a gente falou assim, tá, vamos ali pra Inglaterra. Meu, quando a gente abriu no mapa, no aplicativo, né, de house sitter, o tanto de hospedagem na Inglaterra, eu É falei assim, muita, né? caraca, tipo, se eu quisesse, se a gente quisesse passar 6 meses ali, eu acho que dava, tipo, pra gente passar tranquilo, 6 meses, só fazendo o Reino Unido. Porque é muita coisa, é muita opção. Né? Então, a minha primeira hospedagem foi em Londres, que é justamente um dos lugares mais caros para se Uhum. hospedar. A gente ficou numa casa enorme, essa casa que são estilos sobrados, né? Eram 2 andares, 3 quartos, um quintalzão para as crianças brincarem. Então, essa foi a nossa primeira experiência, assim, tipo, num bairro muito legal lá em Londres, perto de tudo, sabe? Do Skytrain, como que chama? Acho que é metrô, Uhum. perto de parque, perto de um monte de coisa ali. Então, tipo, era de muito fácil acesso também, né? Não era um lugar nosso afastado, não. Era uma região muito legal também. E a gente não pagou nada, ficamos lá uma semana, Conhecendo tudo. conhecendo tudo, levamos as crianças lá para passear um monte, a família super querida que nos recebeu lá, que também tinham 2 filhos. Eles até deixaram as crianças brincarem com os brinquedos dos filhos Ó, deles, sabe? Então, legal. assim, foi pra mim uma experiência, eu falei assim, Bruno do céu. Primeira noite que a gente chegou lá, né, que a gente foi lá, saiu conversar com eles levaram a gente para jantar com eles e tudo. E aí, logo depois, eles viajaram. Eu olhei assim pro Bruno, assim, Bruno, que surreal. A gente chegou aqui, a gente tá em Londres, sem pagar nada. Tipo, fomos levados para jantar ainda por cima, né? Conhecemos, né, já uma família assim de cara, então foi sabe aquele choque que você leva, Uhum. nossa, isso é real, é possível acontecer? E é muito, e é muito legal porque eu acho que dá até uma esperança no mundo, assim, na vida, nas pessoas, porque você vê que nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo é sobre esses medos, né, que a gente vai construindo. A gente tem tanto medo de tudo. E aí você chega lá, você vê que é um casal que te recebe e que tá tudo Exato. certo e que não passa perrengue nenhum e que o lugar é bom. Porque eu acho que, eu imagino que você, principalmente pelas crianças, tenha tido vários medos, né? Eu não sei quais eram os seus maiores medos na época. E assim, eu sou muito tranquila, eu acho, Mari, sabe? Assim, tem gente, né, que quando via, fala assim, nossa, tá dormindo na casa de estranhos e tudo. Eu falei assim, mas eu faço isso fazendo Airbnb. O que é Uhum, você mesma ir coisa. pra outra pessoa? E você... Até quando a gente paga aluguel em algum lugar, tipo, você É, não tá na casa própria, você tá pagando aluguel pra alguém e a pessoa tá deixando você morar por ali. Por um... é. E uma coisa, assim, que também me dava muita segurança nas plataformas, né, é que você pode conversar com a pessoa antes, a gente faz uma videochamada, a gente se Uhum, apresenta, a gente... E eu só aceito ir para casa da pessoa, a pessoa só me aceita na casa dela depois que a gente tem essa conversa. Você, não, realmente é uma pessoa que eu gostei, tive afinidade. uhum, Então não era um completo desconhecido, digamos assim. Não, a gente lê o perfil da pessoa, a gente vê ali as, as avaliações que que outras pessoas deixaram, né? Outras pessoas que fizeram o mesmo. Então eu já chegava lá assim, muito tranquila, sabe? uhum. Não sei se eu tinha medo de alguma coisa. Olha que legal, que legal. Pô, que legal você falar isso, porque a gente está fazendo agora essa semana as aulas gratuitas, né? Que a gente faz sempre umas aulas gratuitas antes de abrir turma nova do Plano V. Uhum. E aí, menina, eu falo, ainda ontem, na aula de ontem, na aula 2 eu falei de hospedagem gratuita, mostrei vários exemplos, né? Quanto que seria, e acho que até o exemplo que eu dou é de Paris. Hum. Então, uma casa em Paris no Booking no Ano Novo e uma casa em Paris lá no Trusted House Sitters. Aí eu mostro uma e outra, né? Hum. O quanto que você pode economizar. E aí, gente, no chat, é tanto medo. Ah, mas e se não sei o quê? Ah, mas e se o. Ah, mas se você chega lá e não é? Ah, mas. Eu falo, gente, mas
se você vive com medo, você não vai realizar nada. Porque até para pegar um Uber, você tá entrando no carro de um estranho que pode virar uma esquina e sumir com você, né? Exatamente. Então, assim, é muito legal você dar essa visão de que, não, acho que é a primeira vez que eu faço essa pergunta, que eu costumo fazer essa pergunta para todo mundo, né? Qual que era o seu medo quando você começou? Você falou, não, não tive medo nenhum, não, tá tudo certo. Não, é porque, eu amei. verdade, assim, quando as pessoas, né, quem tiver com medo, que estiver nos ouvindo agora, gente, entra nos aplicativos de forma exploratória, se você tiver com medo de então, logo no começo e tal. Porque dá como você dar uma bisolhada lá, assim, e tal. Sim, sim. E aí vocês vão ver, as pessoas escrevem, olha, é uma pessoa confiável, uma pessoa muito amável, recomendo. Então, assim, é que nem quando eu vou comprar, sei lá, uma coisa da China, um esdrúxulo, sei lá. Mas, né, antes de eu fechar qualquer negócio, digamos assim, eu vou lá e eu olho as avaliações. Falo assim, olha, isso aqui é muito bom, que tá tudo certo, confiança, eu posso confiar e nananã. E aí, quando eu chego lá, pra mim não era uma surpresa. Eu já sabia, eu já chegava sabendo quem era, já chegava sabendo como era o espaço, porque eles colocam as fotos dos lugares, né? Eu já sabia como habilidades, o que eu poderia ter direito e tudo mais. Então, não tem por que ter medo, sabe? Ter medo se você posto no escuro, que você nunca falou com a pessoa, nunca viu nada, só viu um anúncio dizendo, olha, tipo, tem uma hospedagem gratuita aqui, e aí você vai sem saber nada. Não é o caso. Você já vai sabendo de tudo, né? E eu acho que também o fato de lá na comunidade do Plano V ter outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa também dá mais uma segurança. Porque eu acho que quando você foi, a Marina já estava fazendo. Eu já ia falar. Foi? Dela, exatamente. O que me deu assim, falei assim, meu, é isso, eu vou fazer isso, foi justamente a Marina. Porque eu tinha visto um casal, já uns casais fazendo, né? Eu falei, tá, beleza, mas em uma família com filhos? Aí me aparece lá a Marina. E aí, com os dois pequenos, é a mesma idade das minhas filhas. Minhas filhas agora têm 3 e 6 anos. Eu acho que a Gigi e o Mateu também estão na mesma idade que ela, se eu não me engano. E ela lá, tipo, já tava 3 meses fazendo o negócio. Eu falei, meu, olha isso, é isso. Aí eu até mandei mensagem pra ela, né? Falei lá. E ela, não, é tranquilo, pode ficar, tipo, é bem tranquilo de fazer tudo e tal. Pode fazer inscrição. Eu falei, então tá bom, é isso que eu vou fazer. É muito legal. Eu acho que dá essa confiança, o fato, né, da gente ver um outro brasileira, é mãe, os filhos na mesma idade. E eu acho que vocês agora também viram um exemplo para pessoas que às vezes nem têm, né, nem tem filhos, e tá uma mulher que é viajando sozinha e falar, ah, não, pô, se ela foi com filho, só eu consigo ir também. Então é um novo horizonte de possibilidades que eu acho que, como a Marina até falou no dia que eu entrevistei ela, falou, Mari, eu não faria se não fosse dessa forma. Eu não teria. Ela fez lá um cálculo que foi 80 mil reais de economia. Sim. Nas casas que ela ficou. Ela falou, cara, eu não teria 80 mil para pagar hospedagem na Inglaterra durante sei lá quantos meses, né? Exatamente. Eu também, se a gente estivesse, tipo, fazendo o nosso bolso, né? Como a gente começou, porque daí, quando a gente não sabia as estratégias, a gente falou, vamos para os lugares baratos da Europa. A gente vai lá, Portugal, Espanha, Albânia e tal. Vamos ali nos que a gente sabe que tem um custo de vida barato. Eu jamais terei ido, tipo, a gente foi para Escócia, a gente foi para Suíça, a gente foi para Holanda. Enfim, que são países da Dinamarca, que são países caríssimos, né? A gente não conseguiria fazer isso, ainda mais com nós 4, né? Porque daí é tudo, não é, a gente paga por 4, né? Passagem, hospedagem, tudo, qualquer coisa que você vá fazer, é multiplicado por 4, enfim. Então a gente realmente não teria condições de ir para esses países, especialmente esses mais caros, se não fosse dessa forma. E quanto você calcula assim? Você já fez essa conta que você economizou? A gente não fez a conta de tudo, né? Porque, meu, a gente parou de contar. No começo eu ficava assim, fazendo os cálculos, e, meu, olha isso, Bruno, olha isso e tal. Mas assim, foram 6 meses de viagem, de fato, né, ali pela Europa. Eu nem. Sei lá, vamos dizer que a diária mais barata, se eu fosse pagar, era 180, que é tipo um valor. Você nem paga isso lá. 180. Eu nem sei fazer cálculo mais, mas faz aí, produção. 180 euros vezes 180, 180 dias, né? Faz aí, 180 euros vezes 180 dias, pra gente ver, de curiosidade. Trocando uma hospedagem
barata, né? Porque Sabe que essa... para vocês seria mais do que isso, né? Porque vocês são 4, acho que 180 seria o casal. Deu 180 euros vezes 180 dias, deu 32.400 euros. 32.400 euros. Agora converte, né? E dá algo em torno de mais de 190 mil reais. Mais de 190 mil reais. Eu acho que a última vez que eu contei, tava numas casas de uns 150 mil, alguma coisa assim mesmo. Eu falei assim, nossa, caraca, é muita coisa. Isso assim, a gente falando só de hospedagem, né? Tipo assim, sem você falar nas outras formas de economizar que se tem, né? Enfim, então foi muito econômico. E me conta mais dessas outras viagens aí, Dinamarca, Suíça. Como é que foi? As crianças devem ter ficado enlouquecidas, né? Eu ouvi dizer que a Dinamarca para criança é fantástica. Maravilhoso! Nossa, assim, a Dinamarca para mim é que as crianças agora estão brincando lá embaixo. Mas se você perguntar para mais novinha qual foi o lugar que ela mais gostou, ela fala que foi a Dinamarca, porque a gente ficou. São ilhas, assim, né? Várias ilhas que tem ali. E a gente ficou numa que, nossa, parecia um conto de fadas. Era uma coisa muito fofa. E para elas foi um aprendizado, assim, imensurável, sabe? Tanto de resiliência, sabe? Delas terem essa flexibilidade. Nossa, agora a gente está num país, a gente está no outro. Agora, inclusive, a gente veio agora de Calgary para Vancouver. São 10 horas de viagem de carro. E aí, já tava demorando tanto, e na Europa é tudo assim, tão meio que rapidinho, né? Que a mais nova pergunta assim, mãe, que país que a gente tá agora? Eu falei, a gente continua no Canadá. Canadá tá ainda, querida. Enfim, mas... peraí que eu tenho um pouquinho de TDAH. A pergunta foi... Como é que foi a experiência desses países mais caros? Dinamarca, Suíça? Isso, a experiência para elas, assim, foi, tipo, fantástica, né? Para elas perceberem as diferenças. A gente também aproveitava muito para explorar o que tinha de lugar histórico, de lazer gratuito, o que a gente podia fazer ali, como que era a vida, né? A gente sempre aproveitava para ensinar alguma coisa da cultura, alguma curiosidade histórica, ou alguma palavra no idioma, né? Então, isso foi um aprendizado, assim, fantástico para elas, né? E as pessoas, engraçado, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, mas deve ser difícil fazer isso com criança. Mas eu digo para você que em muitos lugares a gente conseguiu por ter criança, assim, porque eles gostavam. Sabe, eles compravam um brinquedinho para elas, faziam de tudo, assim, tipo, para agradar, sabe? Levavam a gente para passear junto com eles e tudo, gostavam muito. E vários, pelo menos assim, uns 3, 4 lugares, a Escócia, a Holanda e a Dinamarca, as pessoas falaram, olha, agora vocês têm uma tia aqui, quando vocês quiserem voltar, elas, quando vocês quiserem voltar, avisa para mim que vocês podem voltar aqui, venham no verão, que vai ser melhor, porque a gente foi no inverno, enfim, né? Então, nossa, para elas, assim, foi uma experiência fantástica, sabe? Tipo, sabe, é você realmente ampliar os seus horizontes, sabe? Saber já que existem diferenças culturais, sociais, históricas, enfim, né? Então, foi um aprendizado tão grande pra gente. Para elas, então, nem se fala. E muita gente, às vezes, fala assim, eu vou esperar crescer mais porque não vai lembrar. Né? A criança não vai lembrar. E não, né? Elas lembram sim. E a gente também faz questão de guardar as fotos e tudo, né? Então elas lembram, elas falam, mesmo a mais novinha que tem 3 anos, às vezes a gente tá fazendo alguma coisa lá, mãe, a gente viu tal coisa em tal lugar, né? Eu falei, sim, filha, é verdade, isso mesmo. Ou então ela lembra dos cachorrinhos, porque elas gostavam muito dos animais, principalmente, né? Uhum. Ai, mãe, eu tô com saudade de tal cachorrinho, e não sei o que. Assim. Essa é a parte mais difícil, né, gente? É a parte mais difícil, é chorar. Teve alguns que eu me apeguei mesmo, porque teve lugar que a gente ficou, tipo, 20 dias, né? E ali todo dia, brincando e tudo mais. Aí na hora de ir embora, eu ficava... Eu imagino. Tipo, né? Você, agora quando é que eu vou voltar aqui de novo pra ver? Que eu também quero conhecer outros lugares. Tem isso. E aí você abre um leque de possibilidades que é o mundo, né? Aí a gente já realmente começa a pensar, como você tá falando, eu não vou pra Dinamarca de novo. Se eu for, eu vou pra outra cidade. Porque você já
sabe também que você tem esse caminho alternativo de ir sem pagar hospedagem. E o outro lado é que, como você falou, você acaba abrindo as possibilidades de destino para sair do turisticão, né? Exato. Você não precisa ir só para Paris. E às vezes tem uma cidadezinha ali do lado de Paris que é o máximo, que é super, né? Que vai ter coisas diferentes. Sim. Ah, com certeza, exatamente. Não, eu acho que também isso foi muito gostoso, da gente poder explorar lugares que não estariam numa rota turística, sabe? Tanto lugar assim pitoresco, bonito, agradável, com valor muito mais acessível, porque geralmente quando você vai para os lugares turísticos, tudo é mais caro, para você se alimentar é caro, enfim, né? E aí quando você vai para os lugares mais pitorescos, aí não, você vai realmente comer uma comidinha ali mais local, mais barata e tudo mais, e viver uma experiência como que realmente é a realidade da vida lá, né? A gente viveu isso também numa hospedagem gratuita lá na Alemanha. Porque a gente foi parar numa cidadezinha chamada Altenburg. E é uma cidade que tem uma estação de trem, do lado da estação de trem uma pista de esqui, e depois são casinhas que são quase tipo fazendas, mas assim, um pessoal com uma classe social alta, porque são casarões, assim. E aí era um desses casarões lá que a gente estava. E a gente passou 20 dias lá, eu não esqueço disso. E foi bem esse choque de comparar com Portugal, com a gente morando em Portugal. A gente passou 20 dias, a gente gastou 300 euros em 20 dias. Exato. Porque não tinha onde gastar. Outro, porque a gente não pagava nem hospedagem, nem alimentação. A gente tinha todas as refeições porque estava num hotel, né? Não foi o Trusted House Sitters, foi o Workaway. E o que a gente gastou? O ônibusinho que ficava passando para lá e para cá era, sei lá, 2 euros. E teve um outro ônibus que a gente pegou, que a gente foi para República Tcheca, porque era do lado, era coladinho. Então o ônibus ia para República Tcheca e voltava, era 3 euros, uma coisa assim. E a gente teve, assim, uma das experiências mais fantásticas da nossa vida, porque a gente foi esquiar, a gente foi entrar lá no lago congelado, que era um negócio que eu nunca ia fazer na minha vida. Então, tinha sauna, a gente conheceu gente do mundo inteiro. E numa cidadezinha que eu nunca iria se não fosse por esse modelo de hospedagem. Eu nunca ia procurar no Google. Vou lá em Altenburg. O que tem lá? Nada. Neve. Neve, esqui. Nunca iria. Eu iria para os Alpes, aí eu ia gastar não sei quanto. Sim. Mas acabou que depois eu fiquei abusada e fui para os Alpes também, lá, suíços, sem pagar por hospedagem. Porque aí eu peguei confiança e fui. Então, eu acho que essa primeira experiência é muito importante para quebrar esse monte de limitação que a gente tem. E realmente, é o que eu falo, assim, o dinheiro, até um certo ponto, né? Claro, se a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, é completamente diferente. Mas, assim, uma pessoa que tem uma renda ali constante e que sobra alguma coisinha, gente, ela pode super. E quem trabalha remoto, então, nem tem nem o que falar. Com certeza. Na verdade, assim, se você consegue se planejar, tipo, não tenho, tipo, se a pessoa não tiver um trabalho remoto, né? Não é meu caso, trabalho remoto e tal. Mas, se você consegue ali, tipo, durante, né, os seus dias trabalhados em algum lugar, economizar um pouco, nesse propósito, você consegue passar 6 meses, 3 meses viajando de forma econômica, muito tranquilamente, sem passar nenhum aperto. É tudo uma questão de organização, né? Eu já conheci, assim, pessoas que não trabalham remotamente, decidiram fazer viagens, fazendo trabalho voluntário e tudo, aí tinha um pouquinho de dinheiro ali reservado, só para não passar muito perrengue mesmo e para, tipo, pagar as custas ali, né? Porque é um lugar que você consegue até alimentação inclusa. Sim. Né? Então, é uma realidade. Se você tiver planejamento financeiro, mesmo que você não tenha um trabalho remoto, você consegue muito bem fazer uma viagem assim. Não tem por que ficar do outro lado da tela, em casa, frustrado ou frustrada, pensando que, nossa, eu não tenho jeito, como é que eu vou, como é que eu não vou? Porque tem muitos caminhos e esse da hospedagem gratuita é só um deles. E você acabou, Geisa, que você ficou em 2 plataformas, principalmente, né, que você usou. Eu usei basicamente 2 plataformas, porque como a gente, né, trabalhava remoto, algumas outras espécies de trabalho voluntário, geralmente eles exigem um pouco mais do nosso tempo.
Sim. Então, a gente preferiu usar o Trusted House Sitters para ficar com os animais, né? Uhum. As minhas filhas são apaixonadas, né? Eu também sou muito apaixonada por animal e tudo. E aí, eu acho que eles acabam deixando o negócio mais familiar. Para a adaptação das crianças, eu acho que foi muito importante ter um pet na casa, sabe? Acabava mais vida. Ansiedade, né? A questão de ansiedade dizem que é muito, muito bom. Tudo, né? Porque imagina só, eram duas crianças, quer queira ou que não, a gente estava mudando ali em média a cada 15, 20 dias de lugar. Era um lugar novo, um país diferente, idioma diferente. Então, a adaptação delas nesses lugares eram muito mais tranquilas por ter um animal, né, ali para elas cuidarem, para elas demonstrarem amor e tudo mais. Enfim, então, eu acho que foi muito importante. Então, eu usei basicamente essa do Terceira Sitters e o Home Exchange. Uhum. Também a gente foi maravilhoso. E essas são só Só duas. E tem várias outras. Eu acho que lá no plano V, que a gente tem até o aulão, né? De hospedagem gratuita, que é um aulão mesmo, que são 5 horas. A gente passa ali por 5 ou 6 plataformas diferentes. Então, assim, não tem perfil de pessoa que não consiga fazer. Exato. É só se a pessoa não quiser. Tem gente que realmente não quer, né? Fala, não, eu não quero, porque isso, porque aquilo, porque a data. Porque, assim, tem datas o tempo todo, principalmente a alta temporada, que é uma coisa que não acontece com as outras plataformas. Sim. Que é assim, com as outras plataformas, né? Eu falo com as tradicionais, o Booking, o Hotéis.com, quando você entra lá para procurar em alta temporada, as opções vão acabando muito rápido e o preço lá em cima. E com essas é diferente, porque justamente as pessoas também querem viajar em alta temporada e precisam de alguém para ficar na casa delas. Exatamente. Então, eu tô vendo agora para os Estados Unidos em agosto, julho, assim, ó. Assim, dá para você escolher. Então, realmente tem muita opção. E se a gente pensar também nessa questão da confiança, se você pensar bem, a pessoa que te recebe, ela que tem que ter mais medo. Porque é um estranho na casa dela, né? Exatamente. Ela vai dar a chave, abrindo a porta. Exato. E tem umas que deixam carro, né? Tem uma. Sim, a gente ficou com carro em vários lugares. A gente ficou com carro na Irlanda, na Holanda, na Inglaterra. Deixa eu ver se teve mais algum. Acho que esse eu lembro muito bem. Eles deixavam lá o carro, que você fala assim, eu não entrego meu carro para ninguém, eles não podem. E eles são muito mais. Eu acho que os europeus, principalmente, eles são muito mais desprendidos, assim, nessa coisa de confiança. Não passa muito pela cabeça deles que alguém vai me fazer mal, ou alguém vai bater meu carro. Acho que a gente tem muito esse pensamento, né, no Brasil, de que alguém vai te prejudicar a qualquer momento. Então, é bem legal você passar essa experiência, porque eu tenho certeza que vai encorajar, vai chegar em alguém lá do outro lado, como você, né, que me viu, entrou no plano V e aí desencadeou aquele efeito borboleta, que eu entrei, aí tal, e viu a Maria fazendo, aí vamos embora. E tudo que aconteceu depois, acho que tenho certeza que essa entrevista contigo tem alguém ouvindo lá que tá, ó, uma pulguinha atrás da orelha e que um dia vai falar pra gente, olha, foi a Geisa, eu vi que a Geisa fez, eu fui lá e fiz também. Meu objetivo, assim, é realmente desmistificar isso, sabe? Que, tipo, pra você viajar é muito caro, ou que, você tem filhos, você tem que preparar a vida, você não pode mais viajar porque agora você tem filhos. E não é por aí, sabe? Eu acho que tem memórias tão significativas com as nossas filhas, né? Com as minhas filhas durante essa viagem, que não tem preço, Mari, sabe? Assim, tipo, tudo que eu expus ela, né? Durante principalmente essa viagem, assim, o que elas enriqueceram, assim, mentalmente, né, psicologicamente falando, é impagável, sabe? Até a questão da resiliência mesmo, hoje em dia, né, delas, assim, delas se adaptarem com mais facilidade aos lugares, elas enfrentarem os perrengues de uma outra forma, né? Então, se você, principalmente a mais velha, né, quando acontece algum imprevisto, ela mesma fala assim, não, mas tá tudo bem, a gente pensa agora de outro jeito, é que a gente resolve aqui, sabe? Porque assim, tá acostumada assim, assim, não, calma, para tudo a gente resolve, a gente dá um jeito, vamos lá, perdeu esse trem aqui, calma, daqui a 30 minutos vai passar outro, sabe? Então, assim, o aprendizado que elas tiveram, né, que nós aprendemos, assim, como pessoas, é uma coisa, assim, que realmente não tem preço. E eu espero que
possam viver a mesma experiência e se aventurem mesmo. A vida é tão passageira pra gente ficar ali, ai, não vou fazer isso porque eu tenho medo. Tipo, eu entendo o seu medo, mas não deixa ele te bloquear, fazer coisas tão interessantes, não deixa ele trancar você de fazer coisas que podem ser fantásticas pra sua vida, sabe? Com certeza. E uma outra pedra no sapato que as pessoas colocam muito é a questão da passagem aérea. E eu queria saber de você, como é que foi a questão da passagem aérea entre esses lugares? Atrapalhou ou você conseguiu achar bons preços? Como é que você driblou aí essa grandíssima pedra no sapato do brasileiro, que é achar que a viagem não acontece porque a passagem aérea tá cara? Cara, né? Menina, na verdade, eu tive que começar a me segurar, né? Assim, porque às vezes eu achava uma passagem barata, eu falei assim, olha, vamos! Eu falei, não, aqui não é só passagem. Tem outras coisas aqui que a gente tem que pensar também, né? Mas, nossa, olha, sinceramente, assim, do fundo do meu coração, se cada centavo investido no plano V, assim, eu falasse, nossa, valeu cada centavinho ali, foi justamente no módulo de passagem aérea e o de hospedagem gratuita também, né? Mas, tipo, de hospedagem, aquele método que você ensina, que só você tem de pensar, que eu falei assim, meu Deus, como que saiu esse negócio dessa cabeça? Também não sei, cabeça tremendo saiu. Meu, é muito. Eu não. Tipo, vocês têm que entrar no método para vocês aprenderem, porque tem toda uma questão de raciocínio ali, uma lógica para vocês seguirem. É meio mirabolante, mas funciona. Né? E existem várias formas hoje em dia de você encontrar passagem barata, né? Se você só digitar lá, sei lá, no Google Flights e mandar ele vir, ele, claro que ele não vai calcular um negócio mais barato para você na sua vida, né? Mas aí a partir do momento que você aprende ali os aeroportos que tem no seu trajeto, que você vai vendo, enfim, todas as estratégias que você ensina ali, aí eu falei, meu, a passagem é o de menos. A passagem você fala, olha, você tem a roupa de ir, né? Exatamente. Vira um detalhe que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, que é o maior gasto. Exato. E eu acho que a gente vem repetir. Alguém falou isso nos primórdios da humanidade, que a passagem aérea era o mais caro, todo mundo começou a repetir. E aí as pessoas veem a passagem, né, acham um preço, porque justamente entram no Google e pega ali né, digita lá. Às vezes digita até da sua cidade natal, né? Não nem pensa em procurar, por exemplo, saindo de São Paulo, que é mais barato. Exato. Então coloca lá São Paulo, Paris e daí já vê uma passagem lá de 7 mil reais e fala, nossa senhora, eu não vou, porque não dá. Exato. Então dá pra gente apertar ali os botões certinhos e economizar ali 2, 3, 4. Hoje mesmo eu postei um corte de um outro podcast que eu fiz com a Rosana, que é aluna minha também, que ela economizou 5 mil reais na passagem. Só porque virou ali, ó, a ordem da viagem. E então tem jeito. Ainda não tá tudo perdido. E essa foi outra até, inclusive, assim, quando eu não sabia, né? Foi outra coisa que eu, tipo, deixei de economizar. Por exemplo, a gente fez, né? Quando a gente comprou a primeira vez, a gente saiu de São Paulo para Portugal e depois a gente foi para Espanha. Se eu tivesse pensado, se eu já soubesse das coisas, eu podia ter usado a técnica do stopover, por exemplo. Entendeu? Eu tinha conhecido a Espanha sem ter pago a mais por isso. Uhum. Quer dizer, tinha conhecido Portugal sem ter pago a mais por isso, né? Tinha só ficado ali alguns dias depois, na mesma passagem ali para Espanha. Enfim, então, meu, a passagem, no final das contas, depois que você descobre todas as estratégias que você pode estar utilizando, vira só um detalhe mesmo, com certeza. Que legal. G, você falhou aqui. Eu poderia te ouvir falar aqui, ó, horas e horas e horas, porque é muito legal a sua história. E eu tenho certeza que é só o começo, né? Quantos países já foram aí, desde que você entrou no Plano V? A gente fez... vamos contar 10 países, né? A gente conhece 14, só que desses 14, Espanha e Portugal já tinha feito antes. E o outro era aqui, o Canadá, que a gente já tinha morado, né? Enfim. Mas depois do Plano B mesmo, 10 países e contando, né? Porque daqui a pouco a gente quer ir para os Estados Unidos, a gente também quer explorar bastante aqui o Canadá, enquanto a gente estiver aqui, enfim. Quais foram os países, então? Quais foram os 10? Agora eu fiquei curiosa. A gente fez Inglaterra,
Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, Irlanda. Depois da Irlanda, a gente foi para Dinamarca. Oi, filha, tudo bem? Ajuda a mamãe a lembrar. A gente fez Dinamarca, Alemanha, Holanda, Alemanha, Suíça. E depois da Suíça, a gente foi para onde? Acho que acabou na Suíça. Daí Acabou na Suíça. Daí a gente foi para Espanha, Emily. Aí, ó, a viajante. E qual país que você mais gostou? Eu gostei mais da Holanda. Da Holanda? Da Holanda? O que você gostou lá da Holanda? E tem aquelas poças de água. Ah, os canais. Ah, tô super curioso como que eles fazem para não alagar, né? Pois é. E é curioso mesmo. Porque eles estão abaixo, né, do nível do mar. É muito curioso. Que legal! Explicaram direito tudo pra gente, como é que funcionava, que eles tinham ali uns... Como que chama agora? Esqueci o nome que chama. Mas os Diques, né? diques pra drenar água e tudo. Pra manter sempre ali o nível abaixo. Porque a casa que a gente ficou era toda cercadinha, assim, né? Por um canal de água. Enfim. Então, realmente, filhos, foi muito interessante da gente ver, né? Que legal! E ela já tá pronta para o próximo, né? Qual é o próximo destino? Agora, a gente acabou de mudar pro Canadá, né? A gente tá no Canadá, tá naquela função procurar casa e tudo. Mas em breve a gente quer ir para os Estados Unidos. Porque, né? Era pra gente já ter ido, enfim, mas aí, porque não, vamos mudar agora, vamos parar quieto primeiro, e aí depois a gente volta a viajar de novo. Viajar cansa também, né, gente? Ah, é gostoso, assim, mas é porque a gente tava mesmo com aquele propósito de, tipo, olha, vamos fazer isso por um tempo pra gente pensar em qual. Porque a gente tinha um tempo pra voltar pro Canadá, se a gente decidir, né? Então agora a gente precisa ficar aqui um pouquinho, estabilizar, ter uma casa, né, pra gente pendurar o nosso penduricalhos. Que trouxe, né? E daí, mas essa é a maior queixa do boy, porque ele quer comprar tudo em todos os lugares e não ter onde pendurar. é isso. E não vai ficar carregando. Aí ele fala, poxa, quando que eu vou ter uma casa para pendurar minhas coisas? Eu falei, Felipe, se isso tá te doendo, compra e manda para sua mãe, manda lá pro Brasil. Ela vai guardando lá, depois você vê. Aí ele tá... E agora, assim, a gente também tá aí no plano Estados Unidos, né? Que a gente já tá aqui na Colômbia, já tá quase lá. E aí ele tá assim, com sabre de luz, né? Que tem na Disney que vende. Aí ele fala, mas como é que eu vou carregar? Assim, a preocupação do momento da vida dele é essa. Mas é essa. O que ele vai fazer? Como é que ele vai carregar? É importantíssimo, assim, é a pauta do momento. Eu falava assim, quando que eu vou ter minha geladeira para eu pendurar meus ímãs? E porque só um negocinho, assim, só um negocinho, né? Mas enfim, porque... no Canadá, né? Vocês vão chegar até os Estados Unidos, aí vocês já estão um pulo aqui com a gente. Olha, ó que a gente vai. Você sabe que o povo convida de educação, a gente aceita. Mas eu tô com coração. Coração não. Ai, mas adorei falar contigo, Geisa. Você tem alguma coisa, algumas considerações finais, algum recado que você queria deixar para quem está te ouvindo? Fica à vontade também, o microfone é seu. Olha, vamos lá, porque eu tô ouvindo aqui algumas pessoas falando, tô pensando em fazer, mas não tenho coragem, né? Então, acho que eu gostaria de falar, assim, de conclusão, né? Já fui falando muita coisa que eu sou falante, mas o que eu quero falar é experimenta. Permita-se, sabe? A gente, tudo na vida, tudo que a gente faz na nossa vida tem 50% de dar muito bom e 50% de não sair do jeito que a gente esperava. E a gente só vai saber depois que a gente tentar, né? E aí eu sempre falo, se eu for lá e ver que não deu bom, o que eu faço? A gente volta para onde a gente estava, né? Enfim, então tenta, coloca num papel ali, tipo, se eu fizer isso, o que eu queria, por que isso seria bom para minha vida? Coloca lá. Olha, seria bom para isso, eu ia conhecer isso, ia fazer isso, ia realizar tal sonho, enfim. E do outro lado você coloca, e se eu não fizer? O que né? O que vai acontecer? Aí se você for colocar nessa balança e ver que o seu medo era mais uma coisa grande, mirabolante na sua cabeça do que realmente é o que te espera na vida real, se joga. Vai! E faz. Vai. A vida é muito passageira. E se a gente não aproveitar ela fazendo as coisas que a gente gosta, o tempo passa e
quando a gente vê, a gente fica só arrependimento. Com certeza. Eu falava muito com o boy, porque a gente teve esse movimento também de deixar a nossa casa, que foi mais drástico, né? Assim como você também foi drástico. Acho que o pessoal fica com medo de fazer isso numa viagem de férias. Mas a gente deixou as nossas casas, né? Empacotou tudo para fazer esse movimento. E eu lembro que eu falava para ele o seguinte, eu falava, boy, a gente tem que ter o dinheiro de uma passagem para o Brasil, eu falava isso para ele, e o dinheiro de um mês de hospedagem. Porque se der muito, 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 muito ruim, a gente tem que ter esse dinheiro para poder fazer o movimento contrário, como você está falando agora. Tipo, sair do lugar, olha, isso aqui não dá para mim não. Saiu do lugar, vai pagar o que for numa hospedagem de última hora e vai comprar uma passagem, se for para o Brasil, né? No caso, a gente sempre teve essa preocupação de Brasil, porque é onde está a nossa família, né? Então, se alguém precisar da gente, do dia para a noite, enfim. Então, eu falei isso para ele, foi um combinado nosso. E assim a gente foi. Claro que a gente não foi só com esse dinheiro, mas eu sempre falava que esse era um dinheiro intocável. Uhum. Então é uma estratégia muito prática para você ver que, cara, eu não vou me colocar em risco. Porque se tiver alguma situação que eu realmente não tô à vontade, eu tenho o poder de escolha de falar, não, isso aqui para mim não tá, eu vou alugar aqui um outro lugar. Exato. E daqui a 2 dias eu tô comprando minha passagem de volta e é isso. Exatamente. Né? Então, Perfeito. é uma boa estratégia. Uhum. Geisa, obrigada mais uma vez. Adorei falar contigo. Um beijinho para as crianças. Se eu passar aí pelo Canadá, vou aí tomar um café contigo. Por favor. Venham mesmo. Se você for para os Estados Unidos antes, me dá um alô que é provável que a gente esteja por lá fazendo house sitting, inclusive, porque tem muito. Então a gente não vai perder essa oportunidade. Combinado, então. Então tá. Pela América do Norte. Isso aí. Um beijo, Geisa. Beijo, tudo Beijo de pra bom. família. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.